História de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Quando eu tinha 5 anos e a minha prima tinha 7, a gente resolveu brincar de pique-esconde na rua com as crianças. E como na rua não tinha muito lugar para esconder, a gente resolveu entrar dentro do cemitério. Chegando lá, a gente foi seguindo as placas de onde falava que era cada lugar. E a gente já foi indo direto para a saída do cemitério. Só que a gente não encontrava a saída do cemitério. Até que a gente viu um homem fazendo covas. E a gente foi até ele para pedir informação. Chegando lá, minha prima perguntou para ele aonde ficava a saída. E ele virou pra gente e respondeu: "Quando eu era vivo, eu sabia." Gente, sério, nessa hora eu fiquei parada, assim, estremeci o corpo inteiro. Foi quando a gente olhou e a gente viu que tinham 7 covas. E por incrível que pareça, éramos 7 crianças. Foi quando um amigo nosso que estava com a gente perguntou para quem eram essas covas. Gente, já tô postando a parte 2. Parte 2 da história de como eu e a minha prima quase fomos enterradas vivas. Continuando. Depois que o nosso amigo perguntou pro homem para quem eram as covas, ele olhou pra gente e respondeu: "É para as 7 crianças que estão falando comigo." Na hora que ele falou isso, a gente saiu correndo, desesperado. E no desespero, o nosso amigo acabou deixando o chinelo dele pra trás. E o doido ainda queria ir atrás. Claro que não deixamos, né? Depois que a gente saiu de lá, a gente continuou brincando na rua, porque éramos crianças, né? Só que hoje em dia, sempre que eu encontro a minha prima e a gente tá juntas, a gente começa a ver uns vultos, como se fosse fantasma, sabe? E eu morro de medo de ficar acordado depois que todo mundo dorme, porque até o barulho da geladeira me faz ficar com medo. Gente, essa foi a história de uma seguidora. E quem quiser que eu conte a história de vocês, é só me mandar uma DM nesse aplicativo aqui, que eu vou estar vendo todas as mensagens e respondendo vocês, tá? Quanto mais cedo vocês enviar, mais chance tem de eu contar logo a história de vocês aqui. Um beijo! História de quando eu descobri que o meu namorado gostava de ver fotos de gente morta. Bom, a gente já namorava há 1 ano. E eu conheci ele no Tinder. Eu acho que ele começou a ficar mais interessado em mim depois que a gente começou a falar sobre a minha profissão, que tá no ramo funerário. A gente começou a namorar e ele estava sempre interessado em saber sobre o meu trabalho. Sempre estava perguntando como era e tal. Pra quem não sabe, eu sou maquiadora e eu trabalho numa funerária. Então eu maqueio cadáveres. E meu namorado sempre ficava muito interessado com isso. E eu sempre respondia as perguntas que ele fazia. Não tinha problema nenhum, até porque eu tinha alguém para conversar sobre, né? Como eu já estava nisso há algum tempo, eu tinha um portfólio, onde eu tinha a foto do antes e o depois quando eu maquiava eles. Só que, claro, tudo com autorizações dos parentes, né? E quando meu namorado descobriu isso, ele sempre pedia pra ver. E eu nunca deixei, porque isso era antiprofissional. Só que... Parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que o meu namorado gostava de ver fotos de pessoas mortas. Enfim, meu namorado continuava a insistir em pedir para mostrar o portfólio dos meus clientes, né, falecidos. Até que simplesmente ele parou de falar sobre. Mas eu fiquei com aquele sentimento, sabe, de que tinha alguma coisa estranha, porque ele não estava mais perguntando nada sobre. Até que um dia ele estava lá em casa e acabou pegando no sono. Então eu resolvi olhar o celular dele. E vocês não vão acreditar o que ele fez. Ele pegou meu portfólio escondido e passou as fotos pro celular dele. Eu fiquei passada quando eu vi a foto dos meus clientes no celular dele. Eu acordei ele, confrontei ele e ele me disse que ele gostava de necrofilia. Gente, que doideira. História de uma seguidora. Mande a sua história lá na DM da Rede Vizinha e sinalize que é uma história. Até a próxima história. Meu pai descobriu que eu não sou mais virgem. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tinha uma amizade muito forte com algumas primas minhas. Ao total nós éramos 4. Todas assim, quase da mesma idade, com a diferença de 1 ano mais ou menos de diferença. Pouca coisa, sabe? Então o pensamento ali ainda era quase o mesmo. Só que essas minhas primas resolveram entrar na sacanagem primeiro que eu. E de nós 4, todas as 3 engravidaram cedo. E eu fui a única que não engravidei. Aí pronto, como eu fui a única que não engravidei, a pressão veio pra cima de mim de uma tal forma que vocês não estão entendendo. Todo mundo ficava: olha, cuidado, não vai engravidar, não vai engravidar. Olha o que aconteceu com as tuas primas. Engravidaram cedo, perderam a adolescência, não vai engravidar, não vai engravidar. Enfim, e quando eu decidi que eu iria perder a minha virgindade com o meu namoradinho da época, eu tinha 15 anos de idade. E ele também era virgem, então era tipo nós dois, sabe? Tanto que na nossa primeira vez demorou muito pra acontecer, porque nem eu e nem ele sabia o que fazer, por onde começar, nem nada. Só que eu tava com aquela pressão na minha cabeça, sabe?
de não engravidar, não engravidar, não engravidar, porque todo mundo ia falar e tal. Eu tava muito com essa pressão na minha cabeça. Aí o que foi que eu pensei? Além do preservativo, eu também vou começar a tomar anticoncepcional, né? Porque a gente nunca sabe. Nenhum método é 100% seguro. Como eu tinha muito medo, falei, eu vou me prevenir de todo jeito que eu puder. Tá, né? Mas como é que eu vou saber qual anticoncepcional que eu tenho que tomar? Eu não sei qual é o que é melhor pra mim. Eu preciso me consultar no médico, com um ginecologista mesmo, pra saber qual que eu tenho que começar a tomar certo pra mim. Mas como que eu vou no ginecologista sem a minha mãe saber? Tinha muita vergonha, muito medo de contar pros meus pais, né? Porque, enfim, a família já tava vivendo toda aquela situação e eu já sabia que se eles ficassem sabendo, a primeira coisa que eles iam fazer era mencionar o caso das minhas primas, etc. Então eu não queria falar. Mas eu tinha uma tia específica que na época tava com uns 20 e poucos anos, que ela era, assim, bem liberal, sabe? Então eu senti muita confiança e cheguei com ela, conversei, contei toda a história e disse o que eu queria fazer. Contei tudo pra ela e tal, aí ela falou assim, não, super te entendo e tal. Na minha época eu também não tive coragem de contar pros meus pais, então não te preocupa, eu vou contigo lá no ginecologista como tua responsável. Vou te ajudar a comprar o remédio e tudo mais, e tu fica tomando, que é melhor pra não acontecer nada. Deu tudo certo e tal, fomos no médico, ele me recomendou o remédio pra mim, eu comprei e comecei a tomar. E o meu horário pra tomar esse medicamento era pela manhã. Como era o horário que eu estudava na escola, eu sempre colocava ele dentro da minha mochila, eu sempre deixava lá, eu nunca tirava pra nada. Eu deixava dentro da minha mochila e assim eu podia tomar quando eu tava na escola, que pelo menos não corria o risco de ninguém em casa me ver tomando. Eu fiz isso por meses. É que teve um dia que eu cheguei da escola e deixei a minha mochila em cima do sofá na sala. Quando eu cheguei, meu pai tava falando no telefone e tal. E aí eu tava, tipo, muito apertada pra ir no banheiro. Muito, muito, muito apertada mesmo. Quando eu cheguei, eu larguei minha mochila em cima do sofá e fui correndo pro banheiro. Eu voltei do banheiro, que eu cheguei na sala de novo, ele tava com a cartela de anticoncepcional na mão. Tava assim, com a minha mochila aberta, ele com a cartela na mão, e falou assim, Joiane, o que é isso? Parte 2. Ei, nessa hora, o toba não varava uma agulha, mano. Tão nervosa e com tanto medo que eu fiquei na hora. Primeira coisa que veio na minha cabeça, eu virei pra ele e falei assim, é remédio pra dor de cabeça. Aí ele falou assim, mas tu já tomou tudo isso? Tipo, a cartela tava pela metade, né? Aí eu falei, tipo, sem saber, sabe? O que falar naquele momento. Eu senti que ele não acreditou muito em mim, que ele não caiu muito na minha conversa, mas eu também nem quis perguntar mais de nada, peguei minha mochila e corri pra dentro do quarto. E até hoje eu não sei explicar pra vocês, mas nesse dia eu senti um peso muito grande em cima de mim. Eu fiquei remoendo horas no meu quarto, com vontade de voltar lá com ele, de dizer a verdade. Não sei porquê, mas eu tava muito incomodada. Alguma coisa em mim tava me incomodando pra falar a verdade. E eu pensei, né, e se de repente eu falar a verdade pra ele, mostrar que eu tô me cuidando, ele possa até querer conhecer o meu namorado e as coisas serem bem mais fáceis e tal, eu não preciso mentir, me esconder. Pensei eu, né? Voltei lá com ele, aí eu falei assim, pai, aquele remédio que o senhor achou não era pra dor de cabeça. Era anticoncepcional. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que tu tá tomando isso, não sei o quê? Pergunta meio óbvia, né? Por que você acha que eu tô tomando? Aí ele ficou com muita raiva. Falou um monte de coisa, aí não sei o quê, olha o exemplo das tuas primas, que não sei o quê, Gente, falou tanta coisa que ele só não me chamou de santa. Aí ele perguntou quem era o rapaz, né? Quando ele perguntou, a gente já tinha brigado tanto, discutido tanto, ele já tinha falado tanta coisa que eu fiquei com medo de falar do meu namorado. Disse, não, a gente não tá mais junto, só foi uma vez, aconteceu e foi-se embora. Aí ele ficou com mais raiva ainda, né? Como é que tu cai em conversa de homem desse jeito, não sei o quê? Ele te largou desse jeito. Acho que ele queria que eu casasse. Aí eu, a fodona do rolê, né? Não, mas foi eu que deixei ele, foi eu que não quis mais. Enfim, a gente brigou pra caramba. Eu falei pra vocês, ele só não me chamou de santa. Fui pro meu quarto, chorei igual uma doida, velho, o dia todinho, porque meu pai me odiava. Ele passou dias e dias e dias sem falar comigo. Meu pai traía minha mãe com a minha tia. Ei, fica aí que tem história nova. Essa maquiagem tá no meu curso online que eu vou lançar segunda-feira. Minha tia morava numa cidade que ficava muito próxima da cidade onde eu morava com a minha família. E de vez em quando ela vinha pra cá pra visitar a gente, e era sempre muito bacana. Ela era uma ótima tia, eu gostava muito dela. Só que teve um certo dia que ela disse que viria morar com a gente. Na verdade, ela perguntou pra minha mãe se tinha algum problema dela vir passar alguns dias na nossa casa, porque ela dizia que na cidade onde a gente morava tinha mais oportunidades de emprego e ela queria se mudar. Então ela pediu pra ficar com a gente alguns dias até ela conseguir um emprego e conseguir um lugar pra ela. Prontamente a minha mãe aceitou, né? A irmã dela, como que ela ia negar? Até que passou um tempo, ela conseguiu um emprego, conseguiu alugar uma casa pra ela que ficava próxima da nossa e se mudou. Até aí, tudo bem. Só que ela passou a vir muito na nossa casa, com muita frequência, mesmo quando a minha mãe não estava em casa. E ela passava muito tempo sozinha com meu pai. E eu desconfiava, assim, eu tinha mais leves, né? Mas eu não tinha certeza. Só sei que eu achava aquela situação toda muito estranha. E aí meu pai passou também, depois de um tempo, a ficar mais fora de casa, de estar em futebol com os amigos, em bares com os amigos, em lanchonete, enfim. E pra minha mãe também tava tudo certo, né? Ela acreditava nele. Até então ele nunca tinha dado motivo pra ela desconfiar, então tava tudo certo.
Chegou um belo dia, ele disse que ele iria numa lanchonete com os amigos dele. E a minha mãe falou, ok, vai lá, sem problema. Só que ele esqueceu o celular dele em casa. E eu já tinha visto ele fazer a senha do telefone dele algumas vezes do meu lado e logo eu tinha decorado, né? E como uma boa curiosa e desconfiada que sou, fui olhar o telefone dele. Quando eu abri a conversa dele com a minha tia no WhatsApp, a última mensagem dela era dizendo que ela já estava saindo da casa dela pra ir pra lanchonete pra eles se encontrarem. Eu rolei as conversas e fui lendo rápido, porque eu tava com medo dele, tipo, lembrar do telefone e voltar. Fui lendo e vi um monte de mensagem deles dois, trocando fotos, né? Marcando encontro, falando um monte de merda um pro outro. Bati print, mandei tudo pro celular da minha mãe. Me fiz de doida, né? Parte 2. A minha mãe abriu o telefone e olhou tudo aquilo. E ela me chamou pra conversar, perguntou por que eu tinha aberto as conversas do telefone dele, em que momento eu tinha desconfiado. E eu comecei a falar pra ela que ela ia muito lá em casa, que eles ficavam muito tempo sozinhos quando a minha mãe não tava. E aquilo já tava me incomodando e eu tava desconfiando. Mas como eu não tinha nenhuma prova concreta, eu tinha medo de falar pra ela e ela não acreditar, eu esperei o momento certo pra ter uma prova. Apesar dele ser o meu pai e eu amá-lo como pai, eu não achava certo o que ele fazia com a minha mãe. Então eu jamais iria esconder isso dela. Ela me escutou com muita atenção, nós conversamos por horas. E quando meu pai chegou em casa, foi o maior pé de porrada deles dois. Nossa, foi uma gritaria pra cá e joga sapato pra cá e bate não sei o quê. E grita não sei o quê, expulsa daqui. Gente, foi a maior confusão nesse dia. Eu dou graças a Deus que a minha mãe não aceitou aquela traição e se separou imediatamente do meu pai. Eu sei que eles são meus pais, é óbvio que eu queria que eles ficassem juntos. Mas não desse jeito. A minha mãe foi na casa da minha tia e baixou-lhe a porrada na minha tia. Ela sempre falava pra ela que se tivesse sido qualquer outra pessoa, qualquer pessoa desconhecida, ela não iria ter sentido tanto como ela sentiu pelo fato dela ser irmã dela. E se ela tava apanhando naquele dia, não era porque ela tava brigando por causa de macho, e sim porque ela tava dando o castigo que ela merecia por trair a própria irmã. A minha mãe nunca contou pro meu pai que foi eu que desconfiei, que foi eu que tirei os prints e mandei pra ela porque ela não queria estragar a nossa relação. Como eu falei pra vocês, eu amo meu pai. Ele é meu pai, ele me criou, ele me educou, ele sempre me deu de tudo, mas eu não podia aceitar ele fazer isso com a minha mãe. E como eu não queria estragar a nossa relação de pai e filho, eu conversei com a minha mãe, disse pra ele que foi ela que desconfiou todo o tempo, que foi ela que abriu o telefone e viu as conversas. Hoje já faz anos que eles estão divorciados, a minha mãe achou um homem que gosta muito dela, pelo menos até hoje eu nunca desconfiei dele nem ela, ele trata ela super bem, me trata muito bem. Eu não chamo ele de pai, ele é meu padrasto, eu chamo de tio e tal, e a gente se trata super bem. Meu pai mesmo é só um, eu continuo amando ele, mas vida que segue, né? E foi isso. Vai no meu Instagram que meu curso já vai ser lançado segunda-feira, pra te aprender essa maquiagem aqui. Aqui, pastor, só esconder. Mas é sigilo meu e dela, cores, aquarelas que pastor, só esconder. Oi, mano, só na... Tente me apegar, ou fica só, que é melhor se me apaixonar, que tá uma pior, se tomou.